Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom todos os dias estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Lembrando que todos os dias às 9h30 sai um episódio novo deste devocional. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para sempre que tiver episódio novo chegar até você. Hoje estamos estudando o capítulo 4 da carta escrita pelo apóstolo Pedro. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e hoje nós vamos ver como é importante vivermos para Deus, vivermos para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Claramente, o apóstolo Pedro está nos estimulando a abandonarmos os maus desejos do passado, a não compactuarmos mais com os rumos que a nossa sociedade tem tomado, principalmente no que diz respeito à libertinagem. Ele diz que não é mais condizente com a vida da nova criatura. E o desejo dele é que eu e você possamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Ele sofreu em nosso lugar, corporalmente, abdicando do pecado para viver uma vida que agrada a Deus. E nos deu então esta possibilidade de hoje, através dos nossos corpos, dos nossos membros, celebrarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor. Por isso é tempo de abandonarmos todos os tipos de prática que contaminam a nossa essência, a nossa história, o nosso testemunho e vivermos para glorificar a Deus. Ele ressalta que os pagãos não conseguiam compreender por que aqueles irmãos haviam mudado tão drasticamente de comportamento. Outrora eles viviam na libertinagem, na bebedeira, nas farras, nas orgias, mas agora tem um novo comportamento, uma forma de ser e estar no mundo. E os pagãos então recriminam esta forma de vida. Então o apóstolo Pedro diz que eles serão julgados no seu devido tempo. Olha só, este evangelho foi pregado com a seguinte finalidade: vivam por meio do Espírito, agradem a Deus. O verso 6, que para muitos é de difícil compreensão, pois nos diz que este evangelho foi pregado também a mortos. Nós temos algumas possibilidades aqui. A primeira delas, que os nossos antepassados também tiveram o privilégio de ouvir estas mesmas verdades. A outra é que aqueles irmãos do primeiro século que estavam experimentando a morte em martírio, receberam esta pregação justamente para entender que por mais que fisicamente eles viessem a morrer, por meio do Espírito eles herdariam uma vida eterna. Um dia estariam de novo reconstituídos de seu corpo, agora glorificado, para encontrar com o Senhor. Eu creio que estas boas novas chegou ao coração da humanidade, para que ela tivesse a oportunidade de viver este novo tempo, esta eternidade com o Senhor. O texto vai avançando e Pedro nos traz o alerta de que o fim dos tempos está chegando. Este é o momento derradeiro e por isso precisamos estar alertas e termos uma boa conduta diante de todos que nos cercam. Precisamos ser hospitaleiros, amáveis. Ele vai trazendo uma série de ações necessárias para esta nova vida cristã, uma vez que estamos vivendo para Cristo. E na reta final, ele mais uma vez vai exortar a igreja a suportar o sofrimento. Esta carta foi escrita com esta finalidade: fazer com que os irmãos superassem esse tempo de adversidade e sofrimento, entendendo que havia uma herança gloriosa nos céus, um tesouro que estava sendo construído para a eternidade e por isso valia a pena se associar a Cristo em seus sofrimentos. Cada um dos capítulos desta carta de Pedro faz menção, então, a este sofrimento vivido pelos irmãos da igreja do primeiro século. E nesta reta final ele nos inspira para que eu e você possamos perseverar. Quero te convidar, então, a ler comigo este trecho.
Verso 15: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento da casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. A exortação do apóstolo Pedro é que todos os sofrimentos dessa vida não fossem frutos de nossas más escolhas, nossa mal conduta, que não fosse por um mau testemunho que eu e você viéssemos a sofrer, mas que esse sofrimento fosse para a glória de Deus, fosse diante de um bom testemunho, fosse diante de uma injustiça, de um insulto que não merecemos. Desta forma estaríamos sim glorificando a Deus. E ele faz questão de dizer, olha, se nós estamos sofrendo isto neste tempo, imagine aqueles que se entregaram à depravação, à impiedade, ao pecado. Sabe, por mais que um cristão venha sofrer nesta vida terrena, a certeza gloriosa que temos é que toda dor é por enquanto, todo sofrimento passará. Haverá um tempo onde o choro não haverá mais lugar na vida do cristão. Enquanto estamos nessa caminhada, muitas vezes seremos traídos, muitas vezes seremos julgados, muitas vezes se levantarão contra a nossa vida, colocando falso testemunho e tantas outras coisas. Mas a esperança que temos é que um dia esse sofrimento irá acabar. Mas já os ímpios podem sorrir por enquanto, mas nós sabemos o destino deles. A minha oração é que todos possam se arrepender enquanto há tempo, para que possamos estar junto do Senhor, desfrutando desta alegria eterna. Que Deus te abençoe. Até amanhã no último capítulo da carta escrita pelo apóstolo Pedro.